A lei do professor. O professor eficiente é aquele que baseia o seu ensino em uma rica experiência de vida. Resumindo a lei do professor, poderíamos dizer que quem para de crescer hoje, para de ensinar amanhã. Esse princípio é fundamental e não há nada que o substitua, nem mesmo uma personalidade cativante ou um método excepcional. Ninguém consegue ser um bom comunicador a partir de um arquivo intelectual vazio. Não podemos passar a outros aquilo que não possuímos. Se não conhecemos determinado conteúdo, isto é, se não dominamos de fato, não podemos transmiti-lo a ninguém. A ideia implícita nessa lei é que, antes de ser professor, sou um aprendiz, um estudante ensinando estudantes. Estou dando continuidade ao processo de aprendizagem. Ainda estou a caminho da minha meta. E vendo-me como um estudante, ao desempenhar meu papel de mestre, vou encarar o processo didático por um ângulo totalmente novo, pessoal. Temos que estar sempre crescendo, sempre em transformação. É claro que a palavra de Deus não muda, mas nossa compreensão dela sim, porque estamos em constante crescimento. É por isso que o apóstolo Pedro, ao final da sua segunda carta, diz o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Para termos essa mentalidade, precisamos adotar a atitude de que ainda não chegamos lá. Quem aplica esse princípio didático na prática está sempre se perguntando: como posso melhorar meu ensino? Encaremos esse fato da seguinte maneira: enquanto estivermos vivos, estaremos aprendendo, e enquanto estivermos aprendendo, estaremos vivos. Quando eu estava na faculdade, muitos anos atrás, trabalhava no refeitório da escola e todos os dias, quando eu ia para o serviço às 5h30 da manhã, passava perto da casa de um dos nossos professores e todos os dias, invariavelmente, via o clarão da sua lâmpada de mesa acesa. E nas muitas vezes em que fiquei na biblioteca aproveitando as horas da noite para estudar, ao voltar para casa por volta de 22h30, 23 horas, sempre via a lâmpada acesa. Ele estava constantemente debruçado sobre os livros. Certo dia, esse professor convidou-me para almoçar em sua casa e nessa ocasião indaguei: o senhor se importaria se eu lhe fizesse uma pergunta? Claro que não, respondeu. Por que está sempre estudando? Parece que nunca para. A resposta que me deu foi: como descobri mais tarde uma citação de outra pessoa cujas palavras ele já tornara suas. Rapaz, quero que os meus alunos bebam as águas correntes de um rio e não a água estagnada de uma lagoa. Foi um dos melhores professores que tive e marcou profundamente a minha personalidade. E seus alunos, que tipo de água estão bebendo? Gostaria de lançar um desafio ao leitor com base em Lucas 6,40, a última parte do versículo. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Algumas pessoas dizem que nem sabiam que Jesus tinha dito isso. Vem lendo o Evangelho há anos e anos e nunca notaram essa passagem nele. Mas depois que a descobrem, sentem-se mais motivadas a partir de Deus, que pela sua graça opere uma transformação radical neles. E você? Esse princípio citado em Lucas 6,40 constitui um desafio para você ou o deixa apreensivo? Independente da reação que ele provoca em nós, se quisermos ensinar a outros, precisamos primeiro pedir a Deus que ele nos ensine. Ele deseja abençoar outros por nosso intermédio, mas antes é necessário que nos abençoe, que opere em nós. Quer usar-nos como instrumentos seus, mas primeiro precisa purificar-nos e afiar-nos para que sejamos uma ferramenta útil nas mãos dele. A razão disso é que o veículo do ensino eficiente é a pessoa humana. Não me peçam para explicar por quê. Só posso agradecer a Deus por vivenciar essa experiência. Tenho certeza que Ele poderia usar meios mais eficientes que nós, seres humanos, para realizar essa tarefa. Contudo, resolveu operar por nosso intermédio. Só podemos entender essa realidade pela fé, mas é verdade.
O milagre do ministério cristão é o fato de que Deus nos escolheu a dedo para sermos seus representantes perante nossa geração. Ele deseja operar mudança no mundo e quer usar-nos para atingir esse objetivo, para que sejamos um dos seus principais instrumentos. Como você se sente diante desse fato? Portanto, se alguém deseja melhorar sua prática pedagógica, e provavelmente foi por isso que pegou este livro para ler, deve esforçar-se para melhorar sua própria pessoa. E meu objetivo é auxiliá-lo nesse propósito. A demanda dos professores. Alguns anos atrás, vi um interessante cartoon de 2 quadrinhos. Em ambos, os personagens eram os mesmos. Um senhor de nome Brown conversando com uma jovem na sala dele. No primeiro, o Sr. Brown é o diretor de uma escola pública e diz o seguinte à moça: Sinto muito, senhorita, mas examinei bem o currículo anexo, a sua solicitação para lecionar nessa escola e concluí que não podemos aceitá-la. Precisamos de professores com pelo menos 5 anos de experiência e, se possível, com mestrado em educação. No segundo quadrinho, o Sr. Brown é superintendente da escola dominical e diz o seguinte à mesma jovem: Você será uma ótima professora, senhorita. Sei que é crente há pouco tempo e acha que não conhece a Bíblia muito bem, mas o melhor meio de conhecer a palavra é ensiná-la. Diz que não tem experiência com crianças dessa idade, mas tenho certeza que vai aprender a entendê-las e lidando com elas e a gostar delas. O único requisito básico é que esteja desejando lecionar. Que triste crítica sobre a forma como encaramos o ensino da palavra de Deus. Exige-se um mínimo de 5 anos de preparo para uma pessoa ensinar as crianças que de 2 a 4 anos. Mas, quando se trata de ensinar as insondáveis riquezas de Jesus, exige-se um mínimo de 5 anos de preparo para uma pessoa ensinar uma criança que 2 mais 2 são 4. Mas quando se trata de ensinar as insondáveis riquezas de Jesus Cristo, qualquer um serve. E é por isso que muitas vezes esse ensino desce de nível até a mediocridade. Ao fazer a seleção dos professores, sempre procuro pessoas que sejam fiéis a seus compromissos, tenham disponibilidade e humildade para aprender. Essa obra, o fator determinante não é o conhecimento intelectual que possuem. A principal exigência é que sejam fiéis e constantes e que tenham tempo disponível para ensinar sem que seja necessário insistir demais para que aceitem o cargo e que sejam predispostas a aprender também. Em muitas das nossas escolas dominicais, temos aprendido que a melhor maneira de formarmos professores dedicados é levar pessoas a se envolverem pouco a pouco no trabalho. Elas gostam e ficam. Alguém procura conhecer o trabalho que a escola desenvolve com os adolescentes, por exemplo, e na convivência com eles, convence-se de que poderia auxiliar esses jovens e que tal ministério é altamente gratificante. A maioria dos adultos, no início, tem receio de envolver-se no magistério, de faltar-lhes autoconfiança. Nossa tarefa, então, é auxiliá-los nesse aspecto, o que pode ser feito com um pouco de tempo e interesse. E a propósito, gostaria de comentar que se tivesse de recrutar professores para uma escola dominical, imediatamente eliminaria 3 práticas adotadas hoje em dia. Primeiro, não faria avisos do seguinte tipo: Amados irmãos, por favor, venham assumir uma classe da nossa escola dominical. Há vários domingos estamos tentando arranjar mais professores e ninguém se apresentou para ajudar. Segundo, não insistiria com ninguém. Que tal mudar de ideia e vir lecionar numa das nossas escolas da classe dominical? Que tal mudar de ideia e vir lecionar numa das nossas classes? Não vai precisar ter muito tempo de preparação, não. Temos o manual do professor, você sabe ler, não é? Então é só ler e ensinar. Faça uma experiência, vá. Terceiro,
eu não faria indicações de última hora. Faltou um professor para uma classe de juniores, apavorado, o superintendente entra numa classe de adultos e pega quem estiver sentado mais perto da porta e o nomeia para o cargo vitalício de professor dos juniores. Moral da história: não se sente perto da porta. Efetuar mudanças. Gostaria agora que o leitor pegasse um lápis e respondesse aí mesmo, no livro, as seguintes perguntas. Sente que mudou em alguma coisa ultimamente? Digamos, na semana passada, ou no mês passado, ou no ano passado? Saberia citar especificamente essas mudanças? Ou só pode dar uma resposta vaga? Talvez alguém diga que sente que está crescendo espiritualmente. Muito bem, como? Bem, responde essa pessoa, em todos os aspectos. Maravilhoso! Cite um. O fato é que para haver ensino eficiente, é necessário que o professor seja uma pessoa transformada. Quanto mais nossa vida for transformada, mais transformações se efetuarão nos outros por nosso intermédio. Se quisermos promover transformações em outros, temos que experimentá-las primeiro em nós. Quero dar aqui uma ilustração por meio de desenhos. Se os interesses básicos da nossa vida, nossa energia mental, nossas indagações, nossos horizontes, se eles puderem ser ilustrados como essas setas apontando para dentro, setas dentro de um quadrado apontando para o seu interior, estamos morrendo. Mas apontem para fora, setas num quadrado apontando totalmente para fora do quadrado. Então estaremos nos desenvolvendo e crescendo. E a propósito, isto não tem nada a ver com a idade cronológica, só com a atitude de cada um. Que tristeza ouvir as pessoas dizerem: "Ah, irmão Hendrix, estou ficando muito velho." E muito velho é quantos anos, meu irmão? Pergunto. Você já morreu? Claro que não, estou vivo. Ótimo, então comece a estudar alguma coisa. Senão, começará a morrer aos poucos intelectualmente. Depois, é só deitar que nós o colocaremos num caixão. Os mais velhos podem aprender muita coisa, e bem, mas a maioria tem preconceitos contra a ideia de estudar. Parece que se convenceram de que um idoso não consegue aprender novidades. Isso é verdade no que diz respeito às meras novidades, mas aqui estamos trabalhando com verdades, estamos preparando indivíduos para ensinar verdades espirituais. Sei de pessoas idosas que resolveram não parar de estudar. E são as mais alegres e entusiásticas que conheço. Por outro lado, há estudantes de 20 e poucos anos que estão mortos intelectualmente, enquanto indivíduos com 65 anos, 75 anos e 85 anos estão muito vivos. Não faz muito tempo, convidei para falar à minha turma no seminário uma senhora de 93 anos, que é crente há 84 e que serviu fielmente a Cristo todos esses anos. Ela deu uma breve palavra à classe e comentou: "Minha única tristeza é ter apenas uma vida para consagrar ao serviço do Senhor." A turma aplaudia de pé 6 minutos. Recentemente faleceu uma senhora de 86 anos, uma boa amiga nossa, a professora mais fantástica que já conheci. A última vez que a vi com vida, estávamos numa dessas festinhas sociais muito sem graça, todos muito quietos e espirituais. Instantes depois ela entrou e disse: "Olá, Hendrix, não o vejo há muito tempo. Cite-me os 5 melhores livros que leu no ano passado." Ele tinha o dom de modificar a dinâmica do grupo. Parecia que seu lema era: "Não vamos aborrecer uns aos outros, vamos conversar seriamente. E se não tivermos assunto para conversa séria, então vamos arrumar uma boa discussão." Na última viagem que fez à Terra Santa,
aos 83 anos, foi como guia de um grupo de jogadores de futebol americano. Ainda guardo uma lembrança muito vívida dela, à frente do grupo, dizendo para eles: "Vamos, rapazes, vamos lá, vamos em frente." Morreu durante o sono, na casa de sua filha em Dallas. A filha contou-me que pouco antes de falecer, ela estivera elaborando suas metas pessoais para os próximos 10 anos. Quem dera houvesse mais pessoas iguais a ela. Outro exemplo semelhante é o apóstolo Paulo. Já no final de sua vida, quando a maioria das pessoas está de olho numa cadeira de balanço, ele disse o seguinte: "Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante, e então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus." Filipenses 3, 13, 14. Analisando essa passagem atentamente, veremos que ele encara o passado de maneira certa. Não se mostra extasiado com seus triunfos, nem frustrado com suas derrotas. O passado existe para aprendermos com ele, não para vivermos com ele. Além disso, ele olha para o futuro corretamente. Nele estão suas metas, suas esperanças. E, por fim, vê o presente também de maneira correta. Com relação a ele, Paulo diz o seguinte: "Prossigo." Estava aceitando os desafios da vida. Quantos crentes há hoje em nossas igrejas que se incham numa idade em que deveriam estar revirando o mundo de cabeça para baixo, mas vivem acomodados em casa? É claro que quando estamos envelhecendo, o que é o meu caso, tenho dificuldade de reter na lembrança certos fatos devidos às deficiências próprias da idade. Eu e Jim estamos decorando todos os salmos. De vez em quando, eu digo para ela: "Recite aí para mim o Salmo 40. Ela o recita e depois eu digo: "Ótimo, meu bem, só que você esqueceu o versículo 7. Depois ela me pede para recitá-lo e quando termina ela comenta: "Howie, você está indo muito bem, só que esqueceu os versos de 4 a 16. Crescimento, uma visão mais ampla. O lado mais interessante do trabalho com novos convertidos é que alguns, assim que aprendem uma verdade nova na palavra de Deus, vão imediatamente colocá-la em prática. É que eles ainda não aprenderam as velhas manias que nós, crentes mais antigos, estamos cultivando. Quando nos deparamos com certas verdades, damos um jeito de passar de largo por elas. Sempre que encontramos algum ensino que nos desafia a modificar aspectos da nossa vida que não queremos mudar, arranjamos uma explicação qualquer, como por exemplo: isso se aplica aos judeus. É incrível a quantidade de coisas que jogamos em cima desse amado povo. Lembremos-nos de que até Jesus cresceu. Isso devia levar-nos a buscar, desenvolver-nos e crescer espiritualmente. Em Lucas 2,52 encontramos a descrição do seu processo de desenvolvimento. Diz a Bíblia que crescia Jesus em 4 áreas. Ele crescia em sabedoria, no desenvolvimento intelectual, crescia em estatura, desenvolvimento físico, crescia em graça diante de Deus, desenvolvimento espiritual. E crescia em graça diante dos homens. É referência ao crescimento social e emocional. Observemos que o crescimento espiritual é apenas uma parte de um processo amplo. Não podemos enxergar somente esse aspecto do desenvolvimento humano. Não podemos destacá-lo dos outros, mas integrá-los aos outros aspectos da vida. É nesse ponto que temos errado. Como professor de seminário, leciono para os estudantes mais motivados e sinceros do mundo. Eles são jovens, rapazes, moças que enfrentam os desafios com dedicação e que se engajam numa missão muito séria. E, no entanto, por mais estranho que pareça, muitos deles ainda não entenderam que só obterão um pleno desenvolvimento espiritual se o associarem ao crescimento intelectual, físico, social e emocional. Se negligenciarmos uma dessas áreas, estaremos pondo em risco o desenvolvimento das outras. E, por outro lado, sempre que conseguirmos algum avanço numa delas, isso terá efeito sobre as outras.
Então, não limitemos nossa experiência cristã confinando o Senhor Jesus num compartimento religioso, crendo que um pouquinho de Bíblia diariamente é suficiente para manter o diabo afastado. Entendemos que a cada dia devemos ir dando ao Senhor maior controle sobre todos os aspectos do nosso ser. É isso que torna a vida cristã dinâmica, em vez de estática, e evita que o nosso fervor espiritual se arrefeça. Observemos, porém, que o processo todo é altamente individualizado. Cada um de nós recebeu uma formação diferente da dos outros e cada um se encontra numa fase própria de desenvolvimento espiritual. Essa é a razão por que fazer comparações é uma atitude carnal. Não fiquemos a nos comparar com esse ou com aquele crente. Você é você. Então coloque-se diante do Senhor e perguntemos: Senhor, como estou nessa e naquela área da minha vida? Provavelmente, em algumas dessas frentes de batalha do desenvolvimento, estamos dando passos gigantescos, crescendo a olhos vistos. Em outras, talvez estejamos marcando passo, tendo ainda um longo caminho a percorrer. Veremos também que, com relação aos nossos valores e práticas habituais, alguns teremos que conservar, outros precisaremos apurar e outros ainda talvez tenhamos que rejeitar. Mas todos nós nos encontramos no mesmo barco, pois nos achamos todos no processo de crescimento. E, vez por outra, é bom dar uma parada para nos perguntar: será que estou fazendo tudo certo? Um dos grandes temores que tenho com relação a meus alunos não é de que fracassem no ministério, após formarem-se no seminário. Meu receio é que obtenham um grande sucesso trabalhando onde não era para estarem e que cheguem ao final da linha e acabem descobrindo que não era aquele o destino que queriam tomar e aquilo não os satisfez. Tenho estado colaborando no ministério junto de atletas profissionais e uma coisa que lhes tenho dito é que há um fato que todos eles têm que encarar. É o seguinte: eles podem ganhar rios de dinheiro, ter todas as mulheres que quiserem a seus pés e uma enorme presença na sociedade. E mesmo assim, nunca entenderem bem o porquê de sua existência. E depois que acabar seu futebol, o que irá fazer? Vai terminar apenas com alguns troféus e medalhas e um belo álbum de recortes de jornal. Não há pessoas mais aborrecidas do que um ex-atleta. O aspecto intelectual. Gostaria de dar aqui 3 sugestões para o nosso crescimento intelectual. 1. Manter um disciplinado programa de leitura e estudo. Lembremos-nos de que todas as pessoas que ocupam posição de liderança são gente que lê muito. Muitas pessoas me dizem: Dr. Hendricks, tenho lido muito, mas não estou vendo muita mudança e crescimento em mim, não. Eis uma solução. Se alguém lê durante 1 hora, deve fazer o seguinte: lê apenas durante meia hora e depois passe a outra meia hora meditando sobre o que leu. Observe como isso muda tudo. Quem não medita no que lê, não sabe ler corretamente. Outra coisa a se fazer é ler as pessoas também. Os 2 fatores que mais nos influenciaram são os livros que lemos e as pessoas com quem convivemos. O ser humano é fascinante e quanto mais nos interessamos por ele, mais facilidade teremos para nos aproximar dele. Uma das maiores lições que meu pai me ensinou foi a seguinte: sempre que você estiver perto de uma pessoa importante, fique calado. Abra a boca só para fazer perguntas oportunas. Sempre que estiver em companhia de gente que sabe mais do que você, procure aprender com eles o máximo que puder e aproveitar-se bem do conhecimento que possuem. Deixe que eles falem e lhe passem tudo o que sabem.
Fico muito admirado ao ver o quanto aproveitamos pouco do contato com pessoas bem dotadas. Eu mesmo já fui convidado para dar assessoria a certos grupos. Recebia passagem e honorários para ir até lá, mas acabei ficando sentado, vendo-os discutirem entre si. 2. Fazer cursos de atualização, não apenas para melhorar nosso conhecimento, mas também nossa habilidade intelectual. Hoje, existem mais oportunidades para desenvolver a mente e cultivar habilidades naturais do que antes. Mas o curso mais importante que se pode fazer é o estudo da Bíblia em particular. Todos os professores e pregadores leigos que já conheci, que desempenham um bom ministério, são indivíduos que estudam avidamente a palavra de Deus. Muitos de nós, crentes, que ouvimos a pregação e o ensino da palavra, não buscamos conhecê-la por nós mesmos. Não a exploramos nem deixamos que ela penetre em nós. Certa vez, uma senhora me disse: Dr. Hendricks, já li a Bíblia 29 vezes. Ótimo, minha senhora, respondi. E quantas vezes a Bíblia já leu o seu coração? É impossível calcular o impacto que o ensino da palavra de Deus pode ter sobre os homens. Em 2 Timóteo 2,2, Paulo nos comunica uma vigorosa verdade a respeito disso. O que ele diz a Timóteo aí é o seguinte: eu lhes transmiti um conjunto de verdades que recebi por revelação e que introduzi em sua vida. Agora estou encarregando-o de passar essas mesmas verdades a outros, a pessoas idôneas, instruindo-as de tal maneira que também elas sejam capazes de instruir outros, que por sua vez instruirão a outros, que instruirão a outros. É um ministério de multiplicação. Cada vez que instruímos alguém, damos início a um processo que não se interromperá, que passará de uma geração a outra. Conhecer bem os alunos. 3. Precisamos estar bem inteirados das características gerais da faixa etária deles, dos seus problemas e etc. Mas não é só isso. Precisamos conhecer os alunos individualmente, saber o máximo que podemos saber sobre cada um deles. Alguns anos atrás, quando eu trabalhava numa igreja de Dallas, estava tendo muita dificuldade para arranjar um professor para uma classe de garotos adolescentes. Na lista de prováveis candidatos ao cargo só havia um nome, e quando o vi, espantei-me. Vocês devem estar brincando, não é? Comentei. Mas enganei-me redondamente com relação ao rapaz. Ele assumiu a classe e revolucionou-a. Senti-me tão impressionado com o sucesso que o convidei para almoçar um dia em minha casa e pedi-lhe que me revelasse o segredo. Ele tirou do bolso um caderninho de capa preta. Cada página continha informações sobre um aluno. No alto estava um retratinho do menino, com o nome embaixo e em seguida sucintos comentários a respeito, tais como: tem problema com matemática. Os pais não querem que ele venha à igreja. Quer ser missionário quando crescer, mas acha que não está apto. Oro por eles todos os dias, página a página, explicou. E no domingo, não vejo a hora de ir à igreja e ver o que Deus realizou na vida de cada um. Gostaria de desafiar os professores a orarem por seus alunos dessa maneira, quer sejam do berçário ou da classe de idosos. Mas desejo fazer a esse respeito uma advertência calcada nos muitos e muitos anos de experiência. Rotular as pessoas é marcá-las. Quantas vezes colocamos rótulos em nossos alunos? Não diz nada, problemático, e lhes impingimos outras marcas desse tipo. Não coloquemos rótulos assim em ninguém. Quando eu estava na 5ª série, tive uma professora chamada senhorita Simon. Nunca me esqueci dela e acredito que ela nunca se esqueceu de mim.
Quando lhe disse meu nome no primeiro dia de aula, ela exclamou: Ah, Howard Hendricks! Já ouvi falar muito sobre você. Disseram-me que é o pior aluno dessa escola. Que belo desafio, pensei. Se ela acha que eu sou o pior aluno, é porque vou continuar sendo. E, de fato, nunca a decepcionei. Às vezes pergunto às professoras: qual o aluno de que você mais gosta? E elas respondem: Ah, daquela menininha linda de cabelos longos, que fica sempre quietinha e nunca dá o menor trabalho. Bom, é possível que daqui a 20 anos ela continue assim, bem quietinha. Mas o garoto que hoje só falta subir pelas paredes, no futuro, pode ser um pastor missionário. Geralmente, as crianças que possuem energia bastante para estar criando problemas são as mais propensas a levarem uma vida consagrada a Deus ao crescer. Às vezes, esse tipo de criança chega à nossa escola dominical cheia de energia, de curiosidade, de entusiasmo. E o que fazemos? Procuramos reprimi-la? Ei, vamos parar. E isso aqui é uma escola dominical. O aspecto físico. Existe alguma área da sua vida física sobre a qual você não exerce pleno controle? O aspecto físico é que os crentes evangélicos mais ignoram. E a razão disso é que temos a tendência de regenerar nosso lado humano. E assim, estamos sempre agredindo o nosso corpo, embora, na verdade, a salvação se aplique tanto ao corpo quanto à alma. A Bíblia discorre bastante sobre isso, e não entendo por que não enxergamos esse ensino nela. E a propósito, quem quiser descobrir quais são as áreas mais falhas da sua vida, procure na Bíblia os versículos que não sublinhou. Fala-se muito em ser cheio do Espírito Santo, pois é muito interessante ver a que aspectos da nossa vida não estamos aplicando esse conceito e quais as áreas que sempre evitamos analisar. Dê-me licença para fazer algumas especificações. Seu dinheiro está sob controle? A maioria dos conselheiros financeiros evangélicos poderá dizer-nos que nosso povo não tem nenhum conhecimento acerca disso? Sabia que a maioria das pessoas gasta mais do que recebe? E algumas recebem muito dinheiro? Alguns crentes vão ter que prestar contas a Deus quando chegarem diante do trono, pois a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E quanto aos bens materiais? Certa vez eu e minha esposa fomos jantar em casa de um homem rico de Boston, que pertencia a uma família bem aristocrática. A certa altura, perguntei-lhe: como é que você, que foi criado em um meio com tanta riqueza, não se deixou dominar pelo materialismo? Meus pais me ensinaram, respondeu ele, que tudo o que havia na casa ou podia ser um objeto útil ou podia ser um ídolo para nós. E você, leitor, como encara esses bens? E quanto ao emprego do seu tempo? Será que está exercendo um adequado controle sobre ele? A verdade é que se nós não pegarmos as rédeas do nosso tempo, outros pegarão. E pode ser que eles não tenham o mesmo senso de prioridade que nós. Estou sempre encontrando pessoas que têm planos maravilhosos para mim e geralmente dizem que são a vontade de Deus. E como está a sua vida sexual? Já que vivemos no meio, em uma sociedade em que há um verdadeiro poço de imundície. Há crentes que nunca deixam Jesus dirigir esse aspecto de sua vida. Depois, quando percebem que estão com algum problema, passam a buscar desesperadamente novas técnicas. O fato é que negligenciaram esse lado do seu relacionamento conjugal. E depois, não permitem que Jesus Cristo os liberte de si mesmo, para que possam viver bem com seu cônjuge dessa forma de relacionamento, e depois não permitem que Jesus Cristo os libertem de si mesmos, para que possam viver bem com seu cônjuge essa forma de relacionamento, que é a mais íntima que um ser humano pode ter. E como está a sua vida mental? Estou sempre encontrando jovens, não só no seminário, mas nos lugares onde vou pregar, que enchem a cabeça de lixo
e depois perguntam: por que será que não consigo viver em santidade? Tempos atrás eu estava conversando com um rapaz que é leitor assíduo da revista Playboy e lhe perguntei: acha que essa leitura vai fazer de você um homem de Deus? E quanto à nossa forma de se alimentar? Se eu fosse dar um seminário de estudos em uma igreja qualquer e no dia marcado aparecesse por lá completamente bêbado, eles me dispensariam na hora. Mas se eu chegasse muito gordo, com uns 30 quilos a mais acima do meu peso normal, ninguém diria nada. E ainda iriam requerer servir-me refresco com bolachas no final. Afinal, não se pode ter uma reunião dessas sem lanchinho no final, não é? Como será que a igreja primitiva deve ter se arranjado naquele tempo sem os nossos refrigerantes e biscoitos? Eu sei, eles tinham algo muito mais eficiente para manter o grupo unido: perseguição. Isso nos uniria mais e bem rapidamente. Mas talvez esse assunto possa deixar alguns com complexo de culpa. Passemos a outro. Que tal o exercitamento físico? O conhecido Dr. Kennedy Cooper, que deu tanta divulgação aos exercícios aeróbicos, é crente. Certa vez ele fez uma palestra para cerca de 300 ou 400 alunos do nosso seminário. Entre outras coisas, disse: se eles adotassem um plano regular e sistemático de exercício físico, poderiam ampliar seu tempo de ministério de 5 a 15 anos. Pensemos só nas implicações que isso teria para a obra de Cristo. Além disso, precisamos também de descanso, não apenas de dormir, mas de modificar nosso ritmo de atividade. O diagrama abaixo tem ajudado muitos a buscar um maior equilíbrio na distribuição do tempo. Então, um grande quadrado dividido em 4 partes. A primeira parte diz quanto tempo passo em companhia de familiares. A segunda parte do quadrado diz quanto tempo passo a sós. A terceira parte do quadrado: quanto tempo dedico ao meu trabalho. E a última parte do quadrado: quanto tempo dedico ao entretenimento. A maioria das pessoas tende a dedicar um tempo excessivo a uma das áreas. Certa ocasião, fui visitar um ex-aluno meu para realizarmos uma semana de trabalho especial em sua igreja. E assim, ali, cheguei, sua esposa chamou-me à parte e disse: pastor, será que o senhor poderia ter uma conversa com meu marido? Ele tem dormido uma média de apenas 5 horas por noite e está baixando para 4. Sinceramente, não estamos suportando. Tem estado muito irritado com as crianças. Quase no final da semana, certo dia, estávamos rondando de carro e ele dirigia. E de repente eu lhe perguntei: ô rapaz, você não fuma? E por pouco ele não me joga para fora do carro. Professor, eu nunca fumei. Respondi. Nunca vi mesmo você acender um cigarro. A essa altura ele me dirigia olhares de espanto, como se estivesse pensando que eu estava ficando louco. Por que você não fuma? Insisti. Professor, meu corpo é templo do Espírito Santo. Concordei. É mesmo, ótimo. Excelente argumento, disse e depois acrescentei. É por isso, então, que tem dormido uma média de 5 horas por noite e está baixando para 4 e deixando a família louca? Acho que se tivesse dado uma paulada na cabeça dele, não teria conseguido melhor resultado. Aspecto social. Como está o aspecto social de sua vida? Como são os seus amigos? Tem amizade só com as pessoas de sua igreja, de sua denominação? Afinal, eles são o povo escolhido de Deus, não é? Os outros? Os outros são os outros. Tem amizade com pessoas não crentes? Os estudos que efetuamos a respeito de evangelização de amigos têm revelado que a média das pessoas que recebem a Cristo mantém relacionamento com amigos só por mais de 2 anos. Depois disso, abandonam-os. Ou então, eles se afastam dela. Na maioria dos casos,
É o crente que se afasta. Você conhece alguns não crentes? Mas talvez alguém diga: ora, eu sou pastor. Isso não significa que está isento de ser cristão. Experimentemos, vez por outra, ser diferentes daquilo que nossa posição social determina. E não deixemos que ela atrapalhe isso. Tentemos ser apenas um ser humano, de vez em quando. Não sei se com todo mundo acontece o mesmo que conosco, mas eu e minha esposa sentimos que é muito difícil participar construtivamente de um grupo social construído de crentes. Algumas das nossas conversas são tão vazias que constituem um insulto à nossa inteligência. Eu gostaria de aconselhar o leitor a pensar um pouco como poderia tornar mais criativo esse relacionamento com amigos e conhecidos e ver o que Deus poderá operar por aí. Que tal a amizade com pessoas de outra faixa etária? Conhece algumas crianças? Quero dizer, conhece realmente e elas o chamam de tio, tia e acham que você é uma pessoa mais legal do mundo? Conhece algum adolescente? A maioria dos adultos morre de medo de adolescentes. Quando nossos 4 amigos eram adolescentes e convidávamos amigos para virem à nossa casa, eu gostava de avisar-lhes antecipadamente: olha aqui, é bom você ir sabendo logo que vão encontrar lá em casa 4 pares de olhos de adolescentes a observá-lo. Se isso lhe dá medo, acho melhor desistir agora. Não, não, diziam, tudo bem. Eles mordem? Não, tenho certeza que não. Vamos lá e ficaremos sabendo. Ampliemos nosso círculo de amigos. E já que estamos tratando do assunto, gostaria de apresentar aqui um teste para se saber quem é amigo de fato. O verdadeiro amigo é aquele que sabe tudo a nosso respeito e mesmo assim nos aceita. Ouve-nos expor as ideias mais absurdas sem rejeitar. Sabe criticar-nos de forma tão sábia que o ouvimos com atenção. Levei 10 anos para deixar que minha esposa Giane se tornasse uma boa amiga, pois tinha medo que ela viesse a saber como eu era de fato e quais eram os meus temores e apreensões. Se ela descobrir essas coisas, pensava eu, na certa irá rejeitar-me. Um dia, finalmente, ocorreu o que ela já sabia e não me havia rejeitado. Isso me libertou. Como estou me saindo? Por último, vamos lembrar-nos de que uma vida que não é submetida às provas não vale a pena ser vivida. Em nossa casa, tínhamos o hábito de verificar o crescimento das crianças. Marcávamos a altura delas na face interna da porta do armário embutido. Aliás, quando vendemos a casa e mudamos, arranquei aquela porta, coloquei outra no lugar e levei-a para a casa nova. Certa vez, quando Bev, minha segunda filha, era ainda bem pequena, ela me prometeu que iria crescer um pouco nos dias em que eu estaria fora em viagem. E quando voltei, assim que saltei do avião, ela me abraçou e disse: Papai, vamos para casa depressa, temos que ver quanto eu cresci. Fomos para casa e ela encostou a porta do armário e medimos. Havia crescido apenas alguns milímetros, mas ficou dando pulos de alegria. Eu não disse, papai. Eu cresci. Depois disso, fomos para a sala para conversar um pouco e ela fez uma daquelas perguntas que eu gostaria que as crianças nunca fizessem. Disse: papai, por que é que as pessoas grandes param de crescer? Não me lembro exatamente o que foi que respondi, mas devo ter dado uma resposta bem superficial. Ah, filha, você tem de compreender uma coisa. Elas param de crescer para cima, mas começam a crescer para os lados. Passado aquele momento de conversa com ela, Deus me levou a meditar nas palavras que dissera. Por que é que as pessoas grandes param de crescer? Como é o meu caso, por exemplo. Por que um professor de seminário para de crescer? Eles param mesmo, sabia? Como qualquer outra pessoa. Por quê? Isso é danoso
para qualquer professor. Às vezes as pessoas me dizem: Irmão Hendricks, leciono essa classe há 23 anos. E o que isso significa? Eu sei. Significa que a graça de Deus o susteve, só isso. Faz muito tempo já que aprendi que multiplicando-os qualquer número por zero, o resultado é sempre zero. Na verdade, a experiência por si só não significa aprimoramento, pelo contrário, podemos até regredir. O que nos aprimora é a experiência que submetemos a avaliações. A maior ameaça ao desempenho de um bom professor é estar satisfeito com seu trabalho. É não estar sempre se perguntando: como posso melhorar o ensino? A maior ameaça ao nosso ministério é nosso ministério. Portanto, não nos deixemos dominar por excesso de atividades a ponto de nos impedir que nos tornemos bons professores. Não deixemos de periodicamente dar uma parada e voltar à mesa do planejamento com o espírito de oração. Senhor, como estou me saindo nesse trabalho e em relação ao plano que tu tens para mim? Como qualquer tipo de avaliação, esse autoexame tem por base 3 perguntas. 1. Quais são os meus pontos fortes? 2. Quais são os meus pontos fracos? 3. O que preciso modificar? Lembremos uma coisa: esse processo de mudança basicamente implica em alterar condutas habituais. Quem pratica um ato uma vez pode praticá-lo uma segunda. Se o faz 2 vezes, pode fazê-lo 3. E a partir da terceira vez, ele está se tornando um hábito. Pedestais sem heróis. Recentemente eu estava numa barbearia e me pus a conversar com um garotinho que já me vira antes. Após alguns instantes, perguntei-lhe: com quem você gostaria de se parecer quando crescer? Sabe de uma coisa, senhor? Respondeu ele: ainda não encontrei ninguém com quem eu gostaria de me parecer. E esse garoto não é o único que está labutando nesse campo de batalha, que é o mundo. Saberia muito bem do que estou falando. As crianças não estão à procura de um professor perfeito. Só querem que seja um sincero, um que esteja crescendo. No entanto, muitas delas estão diante de pedestais sem heróis. Em nossa terra, hoje, há muitos jovens e adultos também que se encontram desorientados, não têm a mínima ideia da razão de Jesus Cristo ter vindo ao mundo e não sabem que a Bíblia tem soluções para seus problemas. A grande necessidade deles é de ter contato com homens e mulheres que conheçam a palavra de Deus vivo, que estudem esse livro constantemente, permitindo que sua mensagem permeie a vida deles de tal modo que passem a odiar o que Deus odeia e a amar o que Ele ama. E na medida em que forem aplicando as verdades dela à sua vida, e estas começarem a transformá-lo, produzirão fortes impactos em outros. Para pensar, algumas perguntas para cada um fazer uma avaliação do seu desempenho pessoal ou utilizar como base para debates com outros professores. Pergunta 1. Que aprimoramentos você sente que obteve nos últimos meses e que estão mais patentes para os alunos? De que maneira sente que melhorou com relação às suas atitudes para com o ensino e com a sua maneira de encará-lo? Pergunta 3. Como uma autoavaliação com base nos 3 principais qualidades de um bom professor: fidelidade, disponibilidade e humildade para aprender, respondendo às seguintes perguntas: quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos? Que mudanças precisa para fazer em sua maneira de ser e agir? E o ponto 4. Como nosso crescimento ou não crescimento nas áreas intelectual e social e o trato adequado ao nosso corpo pode afetar nosso crescimento espiritual? Dê exemplos.
A verdadeira junção do professor é criar condições para que o aluno aprenda sozinho. Ensinar, de fato, não é passar conhecimento, mas estimular o aluno a buscá-lo. Poderíamos dizer até que ensina melhor quem menos ensina. John Milton Gregory. Fim do capítulo.